Onde que é? Só ligar aqui? Slide ou esse comando em cima? Tá, pode começar. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, graça e paz. Muito bom. Estamos aqui mais uma vez, dando continuidade ao nosso curso, às aulas especiais, temas importantes, sem deixar de ser polêmicos, certo? Mas mexem diretamente com o nosso modo de viver. Então, eu só tenho que dar graças a Deus, agradecer a Deus pela oportunidade de podermos estudar por um tempo maior, pelo menos durante esse período de férias das aulas regulares, um tema tão importante como lar, família e casamento. De antemão, já agradecemos aí a presença de todos os irmãos, todas as irmãs. E hoje a aula vai ser conduzida pelo diácono Pablo. Fez com muito carinho, muito cuidado. Graças a Deus pela vida desse irmão. Vocês não têm noção da atenção que ele deu a essa aula para todos nós. Tenho certeza que todos nós vamos aprender muito nesse dia de hoje, tá bom? Irmãos, para hoje nós vamos fazer uma pequena melhoria. Pelo menos essa é a intenção na nossa aula. Nós preparamos uns papéis, separamos alguns papéis e trouxemos esses papéis aqui para a aula. Vamos deixar à disposição de cada um de vocês para que, caso queiram fazer alguma pergunta, peça o papel para a Renata, ela vai estar aqui durante toda a aula, ela vai entregar o papel, vocês vão escrever qual é a pergunta, se possível, coloque o nome, só pedimos para colocar o nome, porque nós vamos responder essa pergunta depois para a pessoa que a fez, certo? Só para isso. Essa pergunta não vai ser publicada, nada, ok? Nós vamos receber, nós, coordenadores, nós vamos receber essas perguntas, vamos enviar a pergunta para determinadas pessoas, principalmente para o pastor Waldenberg. Ele vai responder, ele vai vai construir a resposta dessa pergunta, e nós vamos preparar, definir uma pessoa, provavelmente um dos professores do aluno ou aluna que fez a pergunta, e esse professor vai entrar em contato, tá? com o aluno ou aluna e vai responder verbalmente, do jeito aí que ele está acostumado a responder. Se o professor não entrar em contato, porque eles estão de férias, fiquem tranquilos que a gente prepara uma pessoa adequada para entrar em contato com vocês. Tudo bem? Entendido? Está claro? Podemos trabalhar assim? Perfeito? Então, a aula vai começar. No final da aula, eu volto, porque eu vou passar novas orientações para vocês de como nós vamos conduzir as últimas aulas especiais. Nós já estamos em fevereiro, certo? Janeiro está acabando, não temos mais tantas aulas assim nesse primeiro momento, mas vamos fazer algumas outras melhorias também para as próximas aulas. Tudo bem, meus irmãos? Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Pai, por ter nos chamado para o Teu reino. Muito obrigado por ter preparado esse momento, esse lugar, e essas pessoas, e principalmente essa família, Senhor, do Pablo, para nos conduzir nessa aula especial. Fala ao nosso coração, Senhor. Te pedimos humildemente pela sua bênção, de acordo com o seu amor e a sua enorme misericórdia para conosco. Que realmente cause impacto, e que possamos, Senhor, corrigir a rota daquilo que estamos fazendo de forma inadequada. Essa é a nossa oração e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos. Meu nome é Pablo. Quem não me conhece, eu sou diácono da igreja. Sou casado com a Vanessa. Sou pai desse menino, o Daniel, e o Gabriel, que está na sala dele. E sou genro da dona Aparecida, conhecida como Cida. A gente estava conversando em casa. É um dos temas mais difíceis que eu li até hoje na Bíblia. Como não criar os seus filhos. Por que eu falo isso? Existe um velho ditado. Cada um cria seus filhos do jeito que quer. E não é assim que funciona. Por quê? Se você não tiver uma base
falamos isso foi quarta-feira, conversando com o Daniel. Se você não tiver uma base bíblica, você não vai conseguir sobreviver no mundo. Por quê? O que é mais fácil uma criança pegar hoje? Vamos ser sinceros. A Bíblia ou o celular? O que é mais atrativo? A Bíblia ou o celular? Sabe o que meus filhos fazem quando eles acordam? Isso aí eu tento corrigir todos os dias. Primeira coisa que eles fazem, nem escova o dente. Pega o celular. Conversando com a Vanessa, eu falei para ela assim, ó, estamos falhando. E muito. Como que o meu filho vai se defender do mundo lá fora se ele não tiver essa base? E tá feio o negócio lá fora. Tá feio. Eu comento muito com os dois, né? O Gabriel, ele sempre fala que ele é soldado. Aí eu falo para ele assim, o soldado para ir para uma guerra, ele tem que estar muito bem preparado. É muito difícil você ver um soldado ir para uma guerra, assim, ó, vamos. Antes ele tem uma preparação. Os dois praticam judô. E onde eles praticam judô, só é militar. E os sensei dele, os dois são sargentos. Eles se prepararam para chegar até lá. Então, o que eu falo para os dois, se vocês não se prepararem, na hora que vocês saírem, vai ser complicado para vocês. Por quê? Porque o mundo que está aí fora, que está te esperando, não é feio. Feio que eu estou querendo dizer o quê? Ele é atrativo para você. É muito difícil você ver alguma coisa que é do mundo ser feia. Tudo que é do mundo é atrativo. Eles comentam muito comigo sobre namorado. Eu falo, é natural. É natural. Mas e aí? Você está preparado? Você já está com 13 anos. É cedo para falar sobre isso? Não. Não. Tem que começar agora. Por quê? Eu tenho que preparar ele para escolher a namorada certa. Para ele não se desviar. Isso acontece muito, viu, irmãos? Isso acontece muito. Tá? Eu vivi isso com ela. Deus teve misericórdia da vida dela. Porque eu não era convertido quando eu conheci a Vanessa. Eu me converti com 28 anos. A Vanessa que me apresentou a Deus. Antes disso eu não conhecia Deus. Eu era do mundo. E do mundo feio. Não fui ladrão, não fui traficante, não usei droga, não fiz nada disso. Porque Deus já teve misericórdia comigo nesse tempo. Eu fui durante 12 anos numa torcida organizada. Eu já vi de tudo. Tudo. Eu podia muito bem levá-la para esse caminho. Mas Deus teve a misericórdia da vida dela e da minha. Porque Ele me tirou da escuridão e me colocou onde eu estou hoje. Eu escutei uma coisa do meu filho hoje, até dar um nozinho, que ele falou assim, pai, eu estou orgulhoso de você, Gabriel, porque você está dando aula. Imagine isso. Você veio do mundo sem uma estrutura cristã. Eu não sabia que era Deus. Vou ser breve, senão ela vai estender. Eu não sabia que era Deus. Eu vim de uma família espírita. Eu não sabia que era Deus. Eu sabia através dela. Então é por isso que a gente tem que preparar nossos filhos. E muito bem preparado. Porque hoje, o mundo que está aí fora não é brincadeira. Não é para juvenil. Eu falo isso muito para ele. Juvenil é antes do profissional, tá? Do futebol. O mundo que está aí fora não é para juvenil. É para profissional. Temos que cuidar muito bem. A gente fala muito em mudar as coisas. Né? A gente fala, vamos ter que mudar. A gente ora para mudar. Mas depois dessa lição que eu montei com a Vanessa, eu vi que muita coisa ainda eu tenho que mudar dentro do meu lar. Muita coisa. Muita coisa. Porque a lição vai se passando, vocês vão ver a tragédia que acontece nessa lição. Porque é uma tragédia. É uma tragédia. Não tem outra coisa que falar dessa lição. É uma tragédia. Né? Um líder espiritual falhou demais. Não foi só um. Não foi só um. Se fosse só um, mas foram mais de um.
Eles falharam completamente na educação dos filhos, e aí deu no que deu. Tá? Eu só queria dar esse breve testemunho para vocês. Eu até brinquei com o irmão ontem, o Lancaster, né? Eu fiz essa pergunta em casa, eu ia deixar para o final, mas eu acho que vai ficar legal agora. Eles não entenderam, começaram até a rir. Eu perguntei para eles, qual que foi o seu maior ato de coragem na vida até hoje? Se alguém quiser responder, fique à vontade. Eu brinquei até com eles. Meu maior ato de coragem foi ter matado uma barata, porque eu tenho um pavor de barata. Gente, é pavor. Pavor. Se eu ver uma barata, eu saio correndo. Eu tenho medo de barata, mas eu tenho medo de pitbull. Crio 2. Barata, eu tenho um medo tremendo. Mas não foi esse meu maior ato de coragem. Eu estava escutando um podcast, né, eu escutei, falei o nome, tinha um pastor pregando, e aí ele falou assim pro rapaz que estava entrevistando ele, né? Qual foi o seu maior ato de coragem? O rapaz falou, foi, vou dar um exemplo, foi ter desligado a eletricidade, que tem gente que tem medo. Aí ele falou, você é convertido? Sou. Quem aqui é convertido depois dos 20 anos aqui? Foi o maior ato de coragem de vocês. Deixar de viver o mundo para seguir o padrão de Deus. Não tem coragem maior do que essa. É deixar de seguir o mundo para seguir o padrão de Deus. Não tem. O mundo, ele é atrativo? Mas seguir a Deus é melhor. A gente sabe disso, é difícil, gente. Não é fácil. Ainda mais quem é do mundo. A gente estava no futebol sexta-feira, quinta, até comentei com o pastor Vinícius. Falei, pastor, eu oro muito a Deus, eu tenho vontade de cortar minha cabeça no meio, tirar meu cérebro, dar um murro nele e espatifar. Porque tem coisa do mundo ainda que está enraizada na minha cabeça. E é difícil tirar. É muito difícil. Porque você vivenciou tanto. Chega uma hora que sem querer, porque está enraizado. É isso que a gente tem que fazer na cabeça dos nossos filhos, enraizar isso daqui, ó. A gente tem que doutrinar eles a acordar de manhã, pegar a Bíblia, primeira coisa, antes de escovar o dente, porque ele nem escova o dente, já pega o celular. Esses dias aí eu falei para os dois, cara, vaza daqui com o celular, você não vai quebrar o celular, vocês vão junto com ele. Pega a Bíblia, se orienta, porque o mundo que está lá fora, que está te aguardando, meu irmão. Pensa que vai ser fácil para você. Não vai ser difícil. Então a gente tem que fazer essa doutrina com eles, educá-los a isso. Porque a gente não vai ter dor de cabeça depois. A gente vai só ter que dar alguns ajustes, mas dor de cabeça não. Tá bom? Então assim, a gente montamos alguns slides. Tá? Eu não vou me focar muito em alguns slides, eu vou só repassar e dar uma explicação bem breve, para depois a gente poder conversar um pouco sobre alguns assuntos. Tá? Esse livro que o Dr. David Macker produziu para a gente é excelente. Não serve só para dar aula, mas serve para vocês educar seus filhos, netos. Porque minha sogra me ajuda muito na educação dos meus filhos. Então, esse livro aqui é essencial. E não é caro. Tá? Não é caro. Onde eu comprei parcela em 12 vezes sem juros. Só para os irmãos terem ciência. Pode comprar, porque aí vai dar 3, deu R$7. R$7. Isso aqui é muito bom ter em casa. A lição, a gente tirou toda do primeiro capítulo de Samuel, do 1 a 3, 8, de 1 a 6. Não vai dar para a gente ler tudo porque é muito extenso. Mas chegando na casa de vocês, leiam. Porque é bom. Gente, é bom. É bom. E mexeu muito com a gente, particularmente comigo e com a Vanessa. Eu vou, mais uma coisa breve. A aula estava montada quarta-feira já. Chegou na quarta-feira à noite, foi terça-feira. Chegou na quarta-feira, cheguei do trabalho e o Gabriel, pai, sem querer eu apertei o computador lá, eu acho que você perdeu toda a sua aula. Eu falei, o que, Gabriel? Pai, eu acho, eu não tenho certeza não, mas eu acho. Falei, tá bom, Gabriel. Aí a gente foi para revisar a aula, cadê os slides?
Só que os slides que estavam lá estavam completamente diferentes do que está aí. A aula que estava lá estava errada. Não era isso que Deus queria que eu falasse com vocês. O que estava lá era o que eu achava, não o que Deus manda. Aqui é o que Deus manda, lá é o que eu achava. Isso eu tive convicção ontem. Deixa eu passar para o próximo. Está faltando o Diana aqui. Eu vou ser muito breve aqui nesse evento sobrenatural, tá? A Vanessa vai nos ajudar na leitura, para a gente ser um pouquinho mais dinâmico. 1 Samuel 1, 9, de 1 a 9 e 11. Pode ir. Não está funcionando? Tira a máscara. Alô, alô? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Gente, aqui, como está escrito ali, é um evento sobrenatural. Ana, era estéril, tá? Então ela orou, pediu a Deus um filho. Ali embaixo está dizendo mulher de oração. Ali eu não vou entrar agora, tá? A gente vai pular para o próximo. Concebeu Samuel. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Gente, olha que interessante. Ela orou, pediu filho a Deus, e Deus a presenteou com o filho. Ali no próximo, quando ela vai entregar Samuel para Eli, eu creio que ela já sabia de como era o lar de Eli. Ela já tinha convicção disso. Tá? Então, seja por isso que no próximo, que é o slide que a gente vai passar, ela vai ter um clamor. Então, ela já sabia o que acontecia lá. Mas ela tinha um voto com Deus. Ela tinha que deixar Samuel como tutor de Eli. Tá bom? Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor sacrifício anual, e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrada, fica até o que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho no peito até que o desmamou. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concebeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor.
por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Então, qual que são os eventos sobrenaturais? Ana estéril, concebeu um filho. E o que eu achei mais interessante, assim, que mais me chamou a atenção, do que a gente acabou de ler, é que Ana, ela reconheceu que Deus é soberano. Ela reconheceu que Deus é misericordioso, tem a sua misericórdia, e Ele atende, principalmente, a necessidade dos aflitos. Ela estava aflita por não gerar filho, e Deus deu esse privilégio para ela de gerar Samuel. Aqui, para mim, é o principal. Tá? Aqui a gente tem que entender, para a gente saber também o porquê do fracasso de Samuel. O porquê Samuel fracassou como pai também. Tá? Por quê? Samuel, quando chegou na casa de Eli, quando ele foi o tutor dele, Samuel, em média, tinha 3 anos de idade. Ele era uma criança muito pequena, inocente, não sabia de nada. Mas, infelizmente, tinha 2 cidadãos lá, dois filhos de Eli, que não ajudou em nada Samuel, depois da educação dos filhos dele. Tá? Esses 2 filhos de Eli, eles eram muito, gente, mas muito fora dos padrões de Cristo. Muito. E aí que a gente vai entrar nos dias de hoje. Lê para mim, por favor. 1 Samuel 2,16. Se o ofertante lhe respondia, queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia, não, porém, has de o dar agora, senão, tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Lê para mim agora 1 Samuel 2, 12, 17, 18, 22 e 26. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Vamos lá. Gente, olha, até coça a barba. O que aconteceu aqui? Os 2 filhos de Eli, além deles ser hostis, ladrões, eles ficavam, a gíria, chavecando as mulheres da congregação. E Samuel, ele via tudo isso. E o principal de tudo, é que Samuel não via Eli corrigir os filhos. Mais para frente a gente vai ter um slide que vai falar sobre disciplinas. Na hora que ele foi querer disciplinar os filhos dele, já era tarde demais. Muito tarde. Então, assim, o que a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos filhos? Porque eles vão sair. Eles vão para o mundo. Né? Eu vim até conversar com o pastor a respeito do Daniel. Porque o Daniel, ele faz judô e tem um projeto em São Bernardo, que é onde o atleta mora no alojamento, ele estuda no alojamento, só que eu fico extremamente preocupado. Por quê? Lá mora a mulher também. Então, é um alojamento onde tem homem, tem mulher, não é um alojamento misto. Mas eu não sei se ele está preparado. Eu estou preparando ele tem 13 anos, ainda falta 2 anos para isso acontecer. Se Deus permitir. Se for a vontade de Deus. Se não for, ele vai ter que entender
Porque também não é minha vontade. Eu, como pai, não deixo. Tá? Eu, como pai, não deixo. Por conta que eu sei o que vai ter lá. Eu sei que vai ter mulheres fáceis. Eu sei que vai ter droga. Eu sei que vai ter prostituição. Eu sei que vai ter umas coisas que não se encaixam no padrão de Deus. Agora, se for a vontade de Deus, ele estiver preparado mentalmente para encarar o mundo, aí é diferente. Mas, olhando ele hoje ele não está para sair de casa. Mais para frente, vem a faculdade. Então, tem que deixar ele muito bem preparado para isso. Para não acontecer o que aconteceu com Samuel. Samuel, ele foi prejudicado só nisso. Uma coisa que a gente estava vendo, o pastor pode até me corrigir se eu estiver errado, de todo que eu li, os únicos dois que oram é Ana e Samuel. Samuel, ele era uma pessoa temente a Deus. Ele só errou na disciplina dos filhos, por conta da convivência que ele teve com a família de Eli. Isso prejudicou ele demais. Aqui a gente vai falar o recado divino sobre os destinos dos filhos de Eli e do próprio Eli. Eu não estou conseguindo enxergar, acredita? 1 Samuel 3, de 10 a 18. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Que é que o Senhor te falou? Peço-te que me não encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo, e nada lhe encobriu. E disse-lhe: É o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Gente, sabe por que ele chegou nesse ponto? Sabe por que ele está caindo em ruína? Por um motivo. Pelo cargo que ele tinha, ele não queria e não fez de corrigir os filhos. Ele sempre colocou os filhos dele acima de Deus. Sempre. O que eu entendi sobre isso? O que é colocar os filhos acima de Deus? Meu filho, Daniel, que ele é o mais velho, por isso que eu sempre pego ele como exemplo. Porque tem situações que ele está passando agora que o irmão dele ainda não passou. Então a correção com ele é diferente. Não tem como eu corrigir o Daniel e o Gabriel do mesmo jeito. Se eu chegar, falar manso com o Daniel, ele deita em mim. Ele estufa o peito dele de pombo e quer verbalizar. Então com o Daniel eu não posso chegar manso, tem que chegar firme. Se eu chegar em cima do Gabriel forte, o Gabriel já começa a chorar, não consigo conversar com ele. Então esse é o primeiro entendimento do pai. Conhecer o seu filho. E Eli conhecia os dois filhos dele. Ele sabia o que os filhos dele faziam. Ele presenciou por várias vezes isso.
Em nenhum momento ele corrigiu. Então, aonde a gente chegou aqui, que é a visão que Samuel teve, que mais para frente vai ser o final de Eli e dos filhos dele, é porque ele não teve coerência em disciplinar os filhos dele. Só isso. Vou dar um exemplo, tá? Eu sou o pai, eu sou diácono da igreja, e eu vejo meu filho, eu oriento muito os dois a servir. Se um dia, eu já comentei até com isso, se um dia eu presenciar um adulto, mesmo que você não conheça, te chamando a atenção, e você for mal criado com esse adulto, a gente vai conversar muito sério. Não estou falando para ele abaixar a cabeça para tudo. Eu só estou falando para ele respeitar o adulto. Porque ele é uma criança. Ele não tem um direito de verbalizar com o adulto. Mesmo um adulto estando certo. Ou ele estando certo. Porque o adolescente, ele acha que sempre eles têm razão. Nossos filhos sempre têm razão. Aconteceu um fato, de personalidade que eu acho muito engraçado. A Vanessa e o Daniel têm a mesma personalidade, gente. É muito engraçado você ver a Vanessa. Hoje a Vanessa melhorou. É muito engraçado você ver a Vanessa corrigindo o Daniel. Eu não me meto. Deixa ela corrigir. Vai, tal. Gente, desculpa, eu dou risada. Porque do jeito que ela vai corrigindo, eu falo, mas meu Deus, quem é um adulto, quem é criança? Aí eu meto no meio, eu falo, parou, você vaza para o seu canto, depois eu troco ideia com você. Por quê? Ele já está subindo. Os nossos filhos têm que entender que eles sempre são abaixo da gente, mesmo nós estamos errados, porque a gente erra. A gente vai errar como pai ou como mãe. Tem hora que ele tem razão, mas ele não tem o direito de verbalizar comigo. Não tem. Eu falei, cara, duas coisas. Quando eu chego do trabalho, eu tenho que tomar meu café. Deixa eu tomar meu café. Depois você vem falar comigo. Ainda mais para pedir as coisas. Ainda mais se foi um dia difícil no trabalho. Você tem que ter paciência. Não venha querer gritar, não venha querer verbalizar, porque você não vai conseguir nada, você vai só perder. Então, se Eli fosse mais coerente na criação dos dois filhos dele, eu tenho certeza que ele não ia acabar do jeito que ele acabou. E os filhos dele teve o mesmo destino. Eu não quero isso para os meus filhos. Eu tenho certeza que nenhum irmão aqui quer isso para os filhos de vocês, ou para os netos. É por isso que a gente tem que ser muito rígido. Rígido que eu falo é observar, é conhecer o seu filho. Se você não conhecer o seu filho, não adianta, gente. Não adianta, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não adianta você chegar e só corrigir e não mostrar para ele por que ele está sendo corrigido. Você chega, o que foi? Parou, acabou. Você tem que mostrar para ele que ele está errado, onde que ele está errando. Para ele não repetir o erro. É fácil? Não é fácil. É difícil. Isso faltou para Eli. Só que o que acontece? Faltou para Eli e aí chegou Samuel. E Samuel presenciou tudo na casa de Eli. Aqui, a gente vai falar sobre um pouquinho dos filhos de Samuel. Tá? Que isso daqui é consequência do que ele viveu no lar de Eli. A consequência está aí. Então, depois dessa lição aqui que a gente está tendo, depois que eu e a Vanessa estudamos, a gente percebeu que a gente está no caminho certo, mas continuamos errando. Em vários detalhes. E são detalhes primordiais. Não são detalhes bobos. Tá? Se a gente vai ler 1 Samuel 8, de 1 a 6. Alguém quer ler? Alguém? Tira a máscara. Tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias.
e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o têm todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel. Quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Então, aqui a gente está vendo a consequência. A consequência do que Samuel presenciou no lar de Eli. O que Samuel fez diferente de Eli? Quem sabe me dizer o que Samuel fez diferente de Eli? A criação dos filhos? Nada. Ele não fez nada. E qual que foi a consequência disso? Qual que foi a consequência de Samuel? Qual que foi a consequência dos filhos dele? O que o povo pediu? Gente, olha, até arrepia. Porque como que a gente vai mudar um país? Como que a gente vai mudar as pessoas de fora se a gente não mudar? É sério. 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 Eu falo por mim, pela minha esposa. A gente tem que mudar. A gente tem que mudar e muito. E muito, gente. Mas é muito. Assim, tá léguas ainda. Léguas. Porque eu vou falar em questão de fazer devocional. Gente, é muito importante. A devocional é muito importante. Principalmente para a gente adulto. Não estou falando só para os filhos, não. Essa lição serve para os pais. Não é só para a gente corrigir nossos filhos. A gente corrigir nossa postura como pai também. Que por várias e várias vezes está errada. A postura de Samuel como pai foi a mesma de Eli. E teve um destino assim difícil. Né? Você vê seus filhos sendo apontado. Eu falo muito isso com os dois. Hoje, isso não me desnubra, isso não me faz ser melhor do que ninguém. Eu me sinto, sim, feliz de ser diácono, porque eu gosto de ajudar. Quando eu comecei a frequentar a igreja, onde está a família ali da Elisa, eu sentava ali. Eu achava assim muito legal, o pessoal vindo de terno, aqui na frente servir a ceia. O diácono, não é, no começo, sim, status, mas quando você começa a vivenciar o que é ser um líder de uma igreja, você começa a entender algumas coisas que você não entende quando você não está como na liderança. O que eu falo para eles? Vamos falar um pouco do mundo atual. O que hoje os jovens gostam da moda? Jovens que não são cristãos. Tá, espero, mas isso daí já está começando a entrar na igreja. Eu sei porque eu presencio isso na rua. Eu trabalhei no serviço social durante 12 anos. Então eu vi muita coisa, gente. Mas vocês não têm noção. Não têm noção do que eu vi. Do que eu presenciei. O meu olho viu. E eu fiquei chocado. O jovem ele gosta muito de ler a Bíblia, né? Até adulto, para te jogar na cara algumas coisas, né? Deus me deu livre-arbítrio. Eu falei, opa, lógico que deu. Ele te deu, você tem toda a liberdade de fazer o que você quer da sua vida. Mas tem até a página 2. Então quer dizer que você sai para a rua, usa droga, vira homossexual, vira ladrão, vai lá, pede perdão para Deus, e você acha que tudo vai continuar a mesma coisa de antes. Não vai. Sabe por que não vai? Porque a sua família vai ser manchada. A sua igreja vai ser manchada. O seu pastor vai ser apontado.
Então fica como posso dizer, um caminho que você vai deixando. Eu pedi perdão, me converti, voltei para a igreja, Deus me perdoou. Sim, Deus te perdoou. Mas a sua cicatriz que você deixou para trás vai ficar. Entendeu? Fica. É muito difícil para um pai, eu estou te falando porque eu presenciei isso daí, ir buscar um filho de 13 anos, porque ele roubou uma bala, gente, um house, para tentar trocar por pedra para fumar crack. Lógico que ele não foi preso, mas o pai teve que ir até a delegacia. Olha, e era um pai cristão, e assim, muito conhecedor da palavra, porque no meu trabalho ele tentava me evangelizar. Pra vocês terem uma ideia, no meu trabalho ele tentava me evangelizar. Ele era o meu chefe. Ele era uma pessoa que eu tinha uma referência na parte social grande. Só que também pecou na criação dos filhos. E ele era um líder de uma igreja. É sério. É sério. Porque se a gente não cuidar da nossa casa, a gente não vai conseguir ser líder. Aí sim se torna um status. Você é líder só por status. Um verdadeiro líder, primeiramente, ele tem que liderar a sua casa. Para depois tentar liderar alguma coisa do mundo. Porque a minha maior felicidade é ver meus filhos crescendo na palavra. É ver o Gabriel, né? Eu paro assim, falo com a Vanessa, eu não sou merecedor, assim, Deus ele tem uma misericórdia muito grande com a minha vida, com a vida da minha família, porque quando eu vejo o Gabriel, quando ele vai fazer evangelização na praça, gente, é de deixar qualquer coração cheio de alegria. O Daniel, ele é muito fechado, o Daniel ele não consegue ainda, mas o Daniel tem um dom que Deus deu para ele, ele sabe o dom que ele tem, e ele ajuda nesse dom dele. Ele me ajuda muito na criação do irmão dele. E o Gabriel não está aqui, mas foi até bom ele não ter ficado aqui. Eu vou só fazer um breve desabafo com vocês. O Gabriel, né, o pastor orou muito comigo, com ele. O Jonas, então, gente, o Jonas foi fundamental nessa parte comigo, com o meu filho mais novo. O Gabriel, desde a creche até a terceira série, a maioria da sala dele era menina. A maioria, esmagadora. Ele vinha para a igreja, a maioria esmagadora, menina. Gente, era esmagadora. Então, assim, como eu trabalhava à noite, eu ficava mais em casa. E eu comecei a observar algumas coisas no Gabriel. O Gabriel começava a ficar querendo fazer lacinho, o Gabriel começava a ficar assim. Aí eu falei, ô negão, e aí, que ele está pegando? O que é isso? Postura de homem. E o Daniel ainda não era novo. Só que hoje o Daniel me ajuda demais. E eu fui corrigindo. Gente, é uma luta constante até hoje. Por quê? Ele não fica 24 horas na minha casa. Ele vai para a escola. Então, qual que era o padrão do Gabriel? O padrão do Gabriel eram as amigas dele que ele tinha da escola. Referências femininas. Então, a referência feminina foi enraizando nele. Então, o Jonas me chamou uma vez para conversar. Eu falei, Jonas, eu já percebi isso nele e eu corrijo ele todo dia. Oramos com o pastor, falei, pastor, eu corrijo ele todo dia. Todo dia. Por quê? Porque é uma obrigação que eu tenho de corrigir ele. Ele é meu filho. E ele está fugindo do padrão de Cristo. Porque ele é homem. Ele é homem. Então ele tem que ser, não estou falando que ele tem que ser ogro, mas ele é uma figura masculina. Tem que ter postura de figura masculina, tem que falar igual figura masculina, porque ele é homem. Tem situação que ele vai perguntar para a mãe dele, eu falo, ô, vem aqui, pergunta para mim. Oxi, estou fazendo o que aqui? Sou fantasma? Porque ele sabe que a minha resposta é diferente da mãe dele. Moleque como é ligeiro. Gente, eu não sei se vocês tiraram um tempo para ver desenho com seus filhos. Tirem esse tempo. Tirem.
Porque tem desenho da Disney, que faz o seu filho para o caminho contrário ao padrão de Cristo. Eu vou falar um desenho para vocês vão ficar chocados. Toy Story. Eu chamei o Gabriel e o Daniel para ver o filme comigo. Fala para mim qual desenho, eu acho que foram 5 ou 4, que tem a família completa. Pai, mãe e os filhos. Só tem a mãe, uma figura feminina, a irmã e o menino. Eu estou falando só da parte de família, não da parte dos personagens de desenho. Então, os únicos que têm família completa, se eu não me engano, são da cultura do Havaí, que é a cultura de espíritos. Não sei se vocês perceberam isso. É uma coisa que a gente tem que ser observado muito. E filme, praticamente. O pessoal lá em casa fica bravo comigo, porque eu gosto muito do Transformers. É muito difícil você ver alguma coisa errada ali. Lógico, são robôs, né? Ficção. Mas você não vê, né, homem beijando homem, mulher beijando mulher. Você não vê sexualidade envolvida só no 2, que é uma parte que eu dou uma acelerada. Então, isso daí a gente tem que ter um pouquinho de percepção para não acontecer o que aconteceu nesses 2 capítulos que passou. Eli falhou na criação, Samuel falhou na criação, e tem mais um que falhou na criação dos filhos. E esse daí que falhou foi até mais grave as consequências dos filhos dele. Acho que não vai dar para a gente ver aqui. Não, né? O terceiro, ali, é o rei Davi. Que dito, né? Segundo o coração de Deus. Davi falhou. Qual que foi a consequência do filho do rei Davi? Alguém pode me ajudar? Alguém pode falar qual foi a consequência? Alguém se habilita? Qual foi a consequência da negligência dele como pai? Gente, se alguém quiser esses slides, só me pedir que eu mando. Tá? Então, eu acho que é claro que a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre a educação dos nossos filhos, de disciplinar, de ensinar nos caminhos de Deus, mas eu acho que não dá para a gente pegar e dizer assim, os filhos adultos fizeram aquilo e aquilo é responsabilidade dos pais. Eu não acho que é, porque não é só por isso, entendeu? Claro que se a gente vai tentar fazer o nosso melhor, vai errar um tanto, mas os filhos adultos, eles têm autonomia. Chega uma hora que não é você que fala mais, que você que vai puxar na mão para vir para a igreja, que eles vão decidir, eles vão escolher. Então, não dá para dizer, nossa, os filhos do Davi foram assim por causa dele. Porque chegou uma hora que eles... Só por isso. Talvez tenha a parcela de culpa deles, sim, mas tem um tanto do que eles escolheram para a vida deles, porque uma vez que os filhos saem da sua custódia lá, eles vão optar por fazer Sim. o que eles quiserem, né? Eles aprenderam, né? Provérbios fala, ensina a criança o caminho que ela deve andar e quando for velha, ela não vai se desviar. É sim, provável que ela não se desvie, mas ela pode se desviar. Sim. Aí eu vou aproveitar e vou completar, né, o que ela disse, né? É natural que você tenha consequências na vida dos filhos por conta de decisões educacionais dos pais. Isso eu concordo plenamente. E só para reforçar o ponto que a Letícia falou, que existe uma questão de responsabilidade individual e o pecado, por exemplo, de Aminon e de Absalão, o pecado é deles. Mas certamente tem um ponto de Davi ter tido uma vida totalmente leviana na educação em casa. Isso aí certamente
contribuiu para a insubmissão dos filhos, né, e todos os problemas que eles criaram, né? Aquela casa era uma várzea completa, né? Caramba, tinha mais esposa que não sei o quê. Como é que pode o cara aguentar isso, né? Então, eu acho que é bem aplicável, mas a gente não pode esquecer da responsabilidade individual, que é uma doutrina muito presente na Bíblia. Só para não atrapalhar mais sua aula, eu também concordo com a Letícia que o Perotti falou, porém, discordo no sentido de que os exemplos ali, tanto de Eli e Samuel, era exatamente por causa da criação dos pais, e no caso deles. Mas existe também, sim, a responsabilidade de cada um. Você vai criar da melhor forma, mas eles podem se desviar. Tanto que no caso ali de Samuel, até me chamou a atenção o que você falou, Pablo, porque no 1 Samuel 8 lá, ele fala assim, 8:5, veja você, está ficando velho, seus filhos não andam pelos seus caminhos. E é engraçado que Samuel vai falar com Deus e ora, e ele fala assim no 8, mas Samuel não gostou dessa palavra. E eu nunca tinha prestado atenção que Samuel não gostou dessa palavra. Eu pensei, puxa vida, ele estava falando, puxa, mas eles vão querer um rei se ele tem Deus? Mas não é isso. Ele não gostou, talvez, da crítica ao filho e em decorrência do filho, criticar ele como pai, porque ele estava sendo criticado. E aí o próprio Deus fala para ele assim, ó, atende a voz do povo em tudo, porque não foi a você que rejeitou, você não precisa ficar chateado, porque não é só você que estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Ou seja, eu acredito que Samuel, ninguém é perfeito, talvez ele educou o filho melhor do que eu educaria, com certeza, porque ele era um homem de Deus, mas a gente é falho, né? E algumas falhas citadas ali, talvez mesmo decorrência como se diz, negligência dos pais. Mas também concordo que pode ter com certeza a gente se desviou, eu já fui desviada, né? Talvez não por opção própria mesmo, não porque a criação não foi boa, né? Não sei se eu ajudei ou atrapalhei. O que eu entendi, o que o autor escreveu no livro, dos três ali foram referências, tá? Eles eram líderes. Então, como você é líder, você tem a sua referência em casa como pai, e tem referência na igreja. Davi foi segundo o coração de Deus. Mas também, Davi fez muitas coisas que não agradou a Deus. E essas coisas que não agradou a Deus, o autor se pegou a isso, eu também me peguei. Porque tem coisas que eu faço dentro de casa. Gente, eu não posso ser o Pablo aqui e o Pablo lá. Eu tenho que ser o mesmo Pablo daqui dentro de casa. Então, tem coisas que a gente faz dentro de casa que fazem os nossos filhos pensar. E aí? Uma coisa bastante interessante, que eu acredito, é o seguinte, que realmente esses homens da Bíblia aí, eles não eram muito bons educadores de filhos, não. Porque os reis, né, se você vê os reis, o rei fulano de tal, aí o filho dele fazia o bem. O filho do outro, o rei era bom e o filho dele era ruim. Por quê? Porque realmente uma das grandes responsáveis pela educação dos filhos nesse período bíblico era a mulher. A mulher, ela tinha uma responsabilidade muito grande na parte da educação dos filhos. Então, por exemplo, você vê, a mãe de Josias, apesar do pai ser ruim, mas a mãe educou bem o filho. Por quê? O tipo de vida que eles levavam, né? O Perotti citou aí a questão de ter várias esposas. Então, quer dizer, o tipo de vida que os reis tinham, não era, vamos dizer assim, acho que ele não tinha muito espaço para educar filho. Então, ele via o filho uma vez por ano. Então, realmente era um negócio muito complicado. Mas a mãe era muito responsável pela educação
do filho, especialmente quando era pequeno. Sim. Sim. O registro bíblico, principalmente do caso de Eli, é que ele realmente não repreendeu seus filhos quando eles erraram. Isso é papel do pai, né? E isso, de certa forma, contribuiu muito para, né, o resultado, né, que se viu na casa deles. Diferente de outros pais que educaram seus filhos, como o próprio Ana e Eucana, que encaminharam seus filhos no caminho do Senhor. É claro, e aí a gente tem que também dobrar joelhos e clamar graça e misericórdia para que o Senhor mesmo atue no coração dos nossos filhos. Muito embora eu tenha procurado tentar fazer o melhor para os meus filhos, eu continuo orando para que eles sejam tementes ao Senhor, para que eles busquem ao Senhor acima de todas as coisas. Eu tenho que fazer meu papel, mas também tem alguma coisa muito maior, que é Deus realmente atuando nos corações deles, para que eles realmente sejam pessoas transformadas pelo poder e pela palavra de Deus. Mas é essencial o meu papel. Eu tenho que cumprir meu papel. Eu tenho que fazer o meu papel cumprir o meu papel de disciplina, cumprir o meu papel de referência, que foi o problema do Davi, né, e de outros ali, né? Mas que a gente dobre os joelhos para que, né, não somente cumpramos o nosso papel de educador e de referência, mas para que o Senhor transforme o coração deles. Paulo, passar lá e aqui. Irmãos, eu vou passar a palavra ao pastor Waldenberg, que pediu, depois o pastor aqui, aí nós temos que continuar, tá? Só um instantinho. Era exatamente isso que eu ia dizer. Irmãos, não existe um modelo paterno para isso. Muito difícil. Eu acreditei que o Samuel fosse acertar, porque ele teve um bom exemplo em casa. Apesar de seu pai ter 2 esposas, mas logo ele foi para a igreja, ele viu o modelo lá, ele podia dizer, não é assim que se cria filhos. E quando ele criou os filhos, ele caminhou no mesmo projeto de Eli. É muito difícil criar filhos, irmãos. É muito difícil. Não é uma tarefa fácil. Por isso é que nós precisamos recorrer ao Senhor e depender dEle e temer a Ele.
não tem um pai que seja modelo. Davi foi um bom filho, mas não foi um bom pai. Eli foi um bom filho, mas não foi um bom pai. Não sei de Samuel, eu não sei de Eli, se Eli foi um bom filho, que a gente já conhece ele como sacerdote. Mas Samuel foi um bom filho, foi um bom profeta, mas não foi um bom pai. O que a gente pode tirar de lições para isso? Nós precisamos depender de Deus como filho, como esposo, como pai, como idoso. Nós precisamos depender sempre de Deus. E o que a Silvana falou sobre não criticar o outro por conta de um erro. É lógico. Muito fácil jogar pedra em Davi. Irmãos, nós temos filhos e daqui a pouco teremos netos. O que nos compete é fazer, é trazê-los ao Senhor e pedir misericórdia. Senhor, ajude-nos a ensinar os nossos filhos, ajude-nos a ensinar os nossos netos, ajude-nos a ensiná-los, para que eles não se desviem e sejam fortalecidos na graça. Queridos, a Bíblia ela é cristocêntrica, né? Ela aponta para Cristo, de Gênesis ao Apocalipse. E ali em Eli, em Samuel, em Davi, tanto que Davi era segundo o coração de Deus, Samuel, nenhuma palavra caiu da sua boca, ele foi sacerdote, profeta e juiz. E ali a gente não vê nele alguma coisa que tirasse dele o quesito moral de ser sacerdote, não é? E, na verdade, Cristo, como modelo, e teve 12 discípulos, 1/4 pisou na bola. Pedro negou, Judas traiu e Tomé duvidou. Se seguiram a Cristo, e a Bíblia é cristocêntrica, e 1/4 pisou na bola, com Jesus, né? Imagina com a gente, né? Por quê? Entra no livre-arbítrio, né? Deus, ele nos dá. E quando chega a idade da razão, não há como contorcer um ser humano e falar, você vai ser isso. É escolha, né? Mas Deus manifestou a graça, né? Através de Jesus. E Samuel teve a oportunidade também de pisar na bola, porque ele viu exemplos negativos. Talvez Eli falou, não, agora eu vou criar diferente. Mas a vida é feita de escolhas, não é? Nós escolhemos Jesus. Vamos lá, vamos continuar. Eu sabia que ia ter essa, não discussão, mas essa conversa, que é show, que eu também aprendo. Por isso que eu preparei isso daqui. A diferença de discipular e disciplinar. A diferença, o que a gente comenta muito. Qual que é a diferença de discipular e disciplinar? O que é discipular? Gente, é isso aqui, ó. Sentar com seu filho, vou falar um linguajar nosso, esmirilhar a Bíblia com ele. E falar. Porque que na hora que você for discipliná-lo, você vai saber o que falar para ele. Eu discordo de um ponto, me perdoe, pastor, até a Letícia, sobre o livre-arbítrio. Meu filho é mais velho. Ele tá, vamos lá, um exemplo. Eu estou com 50 anos, ele está com uns 40 dele, ele é casado. Ele é casado. Esposa, meu neto, minha neta. E ele dá uma loucura de querer arrumar uma amante. Eu vou ficar quieto? Eu quero ver meu filho lá em cima. Eu tenho que chegar junto nele, não importa se ele é casado ou não, se ele está fora da minha casa, mas ele é meu filho, continua sendo meu filho. Ah, está com 18 anos, eu vou para o mundão, você vai, é nada. Que 18 anos, rapaz? Você pode ter 60, você vai continuar sendo meu filho. Eu tenho o direito e a obrigação de corrigir ele, mesmo casado.
mesmo casado. Não importa, não importa, é uma obrigação minha, é um dever que eu tenho como pai. E quanto Deus permitir que eu estou aqui na terra, e você também, eu vou te corrigir até com 100 anos. E se você levantar a mão para mim, ou querer falar um pouquinho, aí nós vamos conversar diferente, que eu sou seu pai. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, sobre o livre-arbítrio do ser humano, depois de casado, que a gente não pode corrigir. A irmã... Precisa falar. Vai dar tempo de terminar. Terminou, 10 minutos só. Então, assim, por causa do problema que eu tenho com a minha mais nova, eu tenho visto, assim, ouvido, assim, na internet, muitos testemunhos de conversão de gente que estava bem distante, né? Mas a gente não tem nenhum justo, nenhum sequer. Então, não tem nenhum justo, nenhum sequer. Então, um testemunho que eu vi, até a menina nem tinha o problema da minha filha, mas ela demorou. Os pais eram, acho que da Assembleia, assim, todos dois, firmes, mas ela fala o tempo inteiro, ela conta toda a história, uma história longa, toda vez que eu escuto eu choro loucamente, mas ela fala o tempo todo assim, mas quando o filho é desobediente, ela demorou, ela estava escutando, vendo tudo que a mãe fazia, Deus mostrando, né, umas coisas que a gente que tem às vezes na Assembleia, sei lá, Deus, sei lá, se manifesta de uma maneira diferente, e ela via coisas assim muito loucas assim para a gente, e ela o tempo todo falava, mas quando o filho é desobediente, até quando ela então, isso e outra coisa que me fala muito, assim, é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque, assim, o que eu tenho visto, assim, de pessoas que se converteram, que estiveram que a gente acha que é o pior, que hoje em dia eu acho, assim, não, e eu, né? Sempre eu penso assim, e os meus pecados, né? Assim, as pessoas que se converteram, que estiveram bem distantes e se converteram, assim, é uma coisa muito maravilhosa. Uma coisa que eu fico encantada, assim, para a gente não é metade, eu não sou 1/10 do que essas pessoas que estiveram bem distantes estão agora. Então, é isso. E outra coisa que eu fiquei bem... Essa moça que me chamou muita atenção, ela fala o tempo inteiro, mas quando o filho é desobediente, então ela demorou, ela se converteu. Tanto que quando ela se converteu, aí os pais já nem acreditavam mais. Ela falou que era ir para a igreja, ela falou, não, vocês não vão. Só que ela entrou no carro e foi. Desistir, né? Você não pode desistir. É chato, é chato. Você ficar repetindo para ele o erro dele toda hora, mas é sua obrigação. É sua obrigação. Ô, Pablo, só completando aí. Filho é presente para toda a vida. Depois que você tem, você vai carregar até o final. E a gente está passando uma fase agora do casamento, né, de sair de casa. Eu, como mãe, o Carlos, a gente tem o papel de estar assim, conversando, orientando em todas as questões. Eu vejo que está indo para um caminho que foge o que está na Bíblia, nos ensinamentos, eu oriento, eu falo, mas a decisão é dele. O filho deixou pai e mãe. Ele tem a casa dele, ele vai ser dono da casa dele, das vontades dele. Mas ele está certo que se ele fugir da palavra e dos ensinamentos, ele vai colher o fruto. A gente tem escolhas boas e ruins. Então, o meu papel enquanto mãe é orientar e não concordar com a atitude dele. Mas eu tentar mudar, não, eu vou criar raiz de amargura. Eu vou criar o afastamento do filho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e também para a gente não ficar frustrado. Né? Ai, eu não estou conseguindo ficar com aquela culpa. Eu não tenho culpa, eu ensinei o caminho. Eu fiz o que Deus mandou. Mas agora chegou um ponto que eu não posso mais. E aí só cabe a mim dobrar os joelhos, orar, para que ele, né, volte para os caminhos do Senhor e siga o que manda a palavra. Né? É isso que a gente faz em casa. Eu concordo e louvo e agradeço pela sua fala. Por quê? Foi o que não foi feito. Entendeu? O que ele não fez, você faz. Entendeu? O que ele não fez. O que eu estou tentando falar é o quê? A falta de coerência de Eli em disciplinar os filhos dele. Então, seu filho errou, automaticamente você vai corrigi-lo.
Livre-arbítrio? Ok, mas você está corrigindo ele. Querido, eu vou tomar liberdade de discordar de você dentro da palavra, né? Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente santo, porque será chamado de tolo. Lá no Gênesis, o primeiro homicídio, Caim já tinha desejo de matar Abel. Deus chega para Caim e fala: Caim, o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Houve uma escolha. Caim não respondeu nada para Deus, virou as costas e matou o irmão. Então houve uma escolha. Deus respeita as escolhas. Lá na cruz do Calvário, Jesus com 2 ladrões. Um diz assim: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O outro blasfemou, Jesus não respondeu nada. A vida é feita de escolhas e Deus respeita a escolha. Se ele não respeitasse, ele não seria Deus. Eu entendo, o senhor falou, é verdade, a vida é de escolhas. O que eu estou querendo dizer é o quê? O que a irmã fez é o correto. Ela corrigiu o filho dela. Foi coisa que ele não fez. O que a gente tem que entender? A correção do filho não importa a idade dele. É isso que eu estou querendo dizer. O livre-arbítrio, ok, ele vai ter a consequência dele. E eu, como pai? Eu, como conhecedor da palavra? Eu tenho que corrigir o meu filho. Eu sou obrigado. Eu sou mandado. É uma ordem de Deus. Não importa a idade do meu filho. Eu tenho que corrigir. Se ele está fora do caminho do Senhor, eu tenho que trazer ele de volta. Eu não posso deixar ele se afastar cada vez mais. Que aí, para trazer de volta, é pior. Então, o que eu estou querendo entrar no conceito da gente tentar disciplinar, eu falo pelos filhos mais novos, nossos filhos na palavra, para ele entender de quando ter a disciplina, o porquê que ele está sendo disciplinado. E nós, pais, também, temos que ter uma coerência. Sim, mas não podemos desistir. Porque se você desistir do seu filho, sinto muito. Acho que acabou. Então, gente, fazer um resumo breve. Tá, assim, preparei aqui para falar um pouco sobre algumas situações que eu vivenciei no serviço social. Tentar ser o breve o mais possível. Hoje, na Fundação Casa e no CDPs, o maior índice de cristão. É preocupante. Você ir numa Fundação Casa, adolescentes que já desceram a água, presos. Isso é o livre-arbítrio? Pode ser. Ele teve a liberdade. O pai corrigiu ele no tempo hábil, no tempo necessário? Não sei. Uma outra coisa. O índice de suicídio está aumentando. Por que está aumentando o suicídio? Gente, é muito forte o que eu vou falar agora, porque mexe com a gente. Eu tinha tocado no assunto antes aqui. Exemplo. Meu filho vai seguir meu exemplo. Nossos filhos seguem o nosso exemplo, porque você é referência para ele aqui. Então eu tenho que ser aqui na igreja de um jeito e ser em casa de um outro. Não pode. Você tem que ser aqui na igreja de um jeito, em casa do mesmo jeito. Do mesmo jeito que eu trato ele aqui, eu tenho que tratar ele em casa. Senão ele vai pensar: oxe, ele serve a 2 deuses? Ou um só? Isso, aí o adolescente ele começa a crescer, ele começa a se achar feio, começa a se achar mal amado, começa a se achar um adolescente que o pai pega muito no pé. E o adolescente é frágil. Por isso que está aumentando o alto índice de suicídio com adolescentes cristãos. Quando você é líder, pai, na igreja, ou líder em casa, vou falar assim de uma coisa que eu presenciei e presencio ainda. Tem um rapaz, não estou apontando o dedo, tá, gente? É só um exemplo.
ele é pastor. Um filho dele é um alcoólatra e a outra filha dele é do mundo. Ele é pastor, ele cuida de uma igreja. Só que ele é de um jeito na igreja, ele é de um jeito em casa. Isso afeta muito na criação dos nossos filhos, gente. Afeta demais. Para encerrar essa aula, que já encerrou, eu vou pedir para os irmãos que orem todos os dias pelos jovens da nossa igreja. Coloca na oração de vocês. Sabe por quê? Porque a juventude que está aqui hoje, que vai representar a gente no futuro. A gente precisa mudar o mundo, gente. A gente precisa mudar as coisas como estão, que não está legal. Não está legal, o mundo está chato. Está chato você viver hoje. Porque aonde você vai tem coisa que não agrada a Deus. Não dá para ficar preso dentro de casa 24 horas. Então a gente tem que orar muito pelos nossos adolescentes, muito pelas nossas crianças, para que no futuro breve, quando eles se tornarem adultos, não cometer talvez os mesmos erros que a gente cometeu, ou que outros irmãos cometeram, para que a gente muda esse mundo como que está. Tá bom? Obrigado para quem me ajudou na aula, porque é muito importante para mim também conhecer diferentes opiniões. Isso me ajuda também na educação dos meus filhos. Tá bom? Vamos orar porque já deu nosso tempo. Senhor bondoso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esse privilégio de ministrar essa aula. Obrigado por esse tempo que falamos de Ti. Obrigado pelas pessoas que ajudaram nessa aula, Senhor. O Senhor nos leve segurança para casa, que possamos descansar, para poder, Senhor, estar brevemente, novamente na sua casa. Muito obrigado, Senhor. Em Teu nome, que eu oro e agradeço por tudo que o Senhor fez por nós. Amém. Irmão.